Olá pessoal, bom, aqui é o professor Diogo e hoje nós trataremos sobre o passive voice, né? A voz passiva em inglês, ok? Veremos a diferença entre a voz passiva e a voz ativa, quando nós usamos a voz passiva, como nós formamos as frases na voz passiva e como transformar frases na voz ativa para a voz passiva e alguns exemplos práticos, certo? Bom, seguindo aí, vamos para o próximo slide. O que é passive voice, né? Então, nós temos frases na voz ativa, active voice, e na voz passiva, passive voice. Qual a diferença entre elas? Frases na voz ativa, o foco é em quem realiza a ação que está descrita na frase. Exemplo: The boy kicks the ball. O menino chuta a bola. Aqui foi uma tradução errada, não é chutou, né? É chuta. Peço desculpas aí. Então, na voz passiva, o foco é em quem sofreu a ação, que aqui no caso é a bola. Então a frase fica: The ball was kicked by the boy. Então a bola foi chutada pelo garoto. Certo? Então, a diferença entre a voz ativa e a voz passiva não é nada mais, nada menos do que o foco da frase, né? Na voz passiva, o foco está em quem recebe a ação. Quando nós usamos a voz passiva? Usamos quando a ação é mais importante do que em quem realizou a ação. Usamos quando não sabemos quem fez a ação. Quando quem fez é óbvio e dispensa destaque. E quando estamos escrevendo textos científicos e formais, né? Temos aqui alguns exemplos. The window was broken. A janela foi quebrada. The money was stolen. O dinheiro foi roubado. The train was built in 2018. Né? O trem foi construído em 2018. English is spoken in many countries. O inglês é falado em muitos países. Certo? Então, na voz passiva, damos destaque ao que acontece e não a quem fez. O foco é sempre em quem recebe a ação. Beleza? Como formar as frases na voz passiva agora? A estrutura não é complicada. Vejam só, embora ela seja um pouco longa, mas ela não é complicada. Primeiro nós colocamos aqui, né, o sujeito paciente, que é quem recebe a ação. Depois colocamos o verbo to be, que é o verbo ser ou o verbo estar. E esse verbo ele vai mudar conforme o tempo verbal, é importante ter atenção a isso. Depois, o verbo principal no passado particípio, certo? Sempre no passado particípio. Nós veremos aqui uma lista com verbos no passado particípio, passado simples, no presente. Depois colocamos o by, indica quem realizou a ação. E por último, o agente, quem fez a ação. Lembrando que é opcional você colocar quem fez a ação. Você não precisa colocar se não quiser. Porém, esses outros três elementos são obrigatórios. E nessa ordem aqui. Primeiro o sujeito que recebeu a ação, depois o verbo to be, depois o verbo no passado particípio. Certo? Bom, exemplo. Ó. The cake, ou seja, o bolo, was made by my mother. Então, ó, o bolo aqui ele é o sujeito paciente.
né? Quem sofreu a ação. Was é o verbo to be no passado, certo? Made, ou seja, é o verbo principal no passado particípio, feito. By, por, my mother, é quem realizou a ação, minha mãe. Ok? Vejam que aqui o bolo está no singular. Por isso eu uso o was. Se ao invés de singular aqui fosse no plural, não poderia usar o was. Teria que usar o were. Ok? Lembrem do simple past, né? A frase completa fica: The cake was made by my mother. O bolo foi feito pela minha mãe. Ok? Agora, como a gente transforma uma frase na voz ativa para voz passiva, né? Como eu disse, na frase da voz ativa, o foco é quem realizou a ação. Como aqui, ó, Mary wrote the letter. Ou seja, Mary escreveu a carta. Veja que aqui está no passado. Ok? Então, ao transformar essa frase para voz passiva, eu tenho que obedecer o tempo verbal que está descrito aqui. Eu tenho que colocar a voz passiva no passado também. Então, fica: The letter was written by Mary. A carta foi escrita por Mary. Então aqui, ó, Mary escreveu a carta. A carta sofreu a ação de ser escrita. Então vamos dar o foco nela. A carta foi escrita por Mary. Ok? Então aqui temos o passo a passo. Ó. Encontre o objeto, né? Mary wrote the letter. Quem é o objeto? The letter. A carta foi escrita. Então, chamamos de objeto aqui quem sofre a ação. Depois, o objeto vai virar o sujeito da frase, né? Coloque o verbo to be. E aqui eu coloco o verbo to be no passado, porque na frase original o verbo já está aqui no passado. Então o verbo to be tem que estar no passado. Lembrando que como the letter está no singular, eu vou usar was e não were. Depois, use o past participle, né? Então, o verbo principal, nós vamos usá-lo no passado particípio, como está escrito aqui. Written. Veja que aqui, ó, na frase original, o verbo é wrote, porque aqui ele está no passado simples. Eu tenho que pegar esse verbo e colocar ele no passado particípio. Vai virar written. E aqui é opcional o agente da ação, ou seja, o agente que realizou a ação de escrever a carta, by Mary. Ok? Então veja que ao passar da voz ativa para a voz passiva, o foco em quem recebe a ação passa... Na voz ativa, o foco é em quem faz a ação. Na voz passiva, o foco é quem recebe a ação. O objeto da ação, aqui ó, na voz passiva, o objeto da ação se torna o sujeito e o foco está em quem recebe a ação. Se não souber ou não for importante quem fez a ação, você pode omitir, né? Ou seja, não é obrigatório aqui, é opcional. Mas todo o resto aqui é obrigatório, que é o sujeito, quem recebe a ação, o verbo to be tem que ser nessa sequência. Depois, o passado particípio. Certo? Aqui eu tenho uma lista dos verbos irregulares. Por que só dos verbos irregulares? Porque os verbos regulares são os verbos que no passado simples eles recebem ed, o sufixo ed no final. No passado irregular, nos verbos irregulares, ele muda completamente, né?
Então aqui eu coloquei uma lista só de verbos irregulares, né? Como vocês podem ver, o verbo be, que é o verbo ser ou estar, passado simples, was e were, o was no singular, o were no plural, e também o were se for na segunda pessoa do singular, que é you. Tem que lembrar disso também. Se o sujeito estiver na segunda pessoa do singular, nós também usamos o were, que no caso é you, ok? Que significa você. Então, o passado particípio está aqui, ó. O be ele vai virar been, né? Have, o passado particípio é igual ao passado simples. O verbo do muda, ó. Passado simples, did. Passado particípio, done. O verbo go, passado simples, went. Passado particípio, gone. O verbo come, passado simples, came. Passado particípio, come. Veja que aqui ele é igual ao infinitivo. See, passado simples, saw. Passado particípio, seen. E assim por diante. Então, são esses verbos aqui dessa coluna que nós utilizaremos. Certo? Exemplos de passive voice. Veja como ficam as frases. Então, aqui temos o verbo na voz ativa. Tom won the prize. Tom ganhou o prêmio. Então, aqui o verbo principal está no passado. Tenho que respeitar o tempo verbal ao transformá-lo na voz passiva. Então fica: The prize was won by Tom. O prêmio foi ganhado pelo Tom. They baked the cookies. Eles assaram os biscoitos. Na voz passiva. Veja que aqui, ó, o sujeito não está no singular. Está no plural, terceira pessoa do plural, they. Eu tenho que respeitar, e o verbo aqui principal está no passado. Eu tenho que respeitar o tempo verbal e também tenho que respeitar o número, né, de sujeitos, que aqui no caso é mais de um. Então, eu vou... E também aqui, ó, the cookies, os biscoitos, né? Os biscoitos aqui está no plural, né? Diferente aqui, ó. Prize está no singular, por isso eu uso was. Cookies está no plural, então eu não posso usar was, né? Eu tenho que usar o verbo to be referente ao plural e no passado, porque o verbo principal está no passado aqui. Então a frase vai ficar: The cookies were baked by them. Veja que aqui, ó, o verbo principal, no passado simples, ele está terminando com ed, porque ele é um verbo regular. Os verbos regulares, no passado particípio, são iguais, eles não mudam, certo? Então aqui, baked não vai mudar, ok? Aqui outro exemplo na voz ativa. The postman delivered the package. Né? Então, o carteiro entregou o pacote. Aqui, então, vai ficar The package was delivered by the postman. Veja que aqui, ó, delivered é o verbo entregar no passado. Veja que no final tem ed, isso significa que ele é um verbo regular. E como verbo regular, o passado particípio dele é igual, então não muda nada. Aqui, como ele está no passado, eu tenho que colocar o verbo to be no passado também. Como o objeto da nossa frase aqui, ou seja, quem sofre a ação está no singular, eu tenho que respeitar isso também aqui no verbo to be, passado e também no singular. Temos aqui agora outro exemplo. She is reading the book. Ela está lendo o livro. Percebam que nesse exemplo o verbo ele não está no passado. Aqui nós estamos usando o present continuous. Vocês já viram? Quem está estudando esse assunto geralmente
é direcionado aos alunos do nono ano, né? Então, os alunos do nono ano geralmente já viram o present continuous. Então, vejam, aqui eu não tenho um verbo no passado como nos exemplos anteriores. Aqui o verbo está no presente. Então, eu tenho que respeitar esse tempo verbal também quando eu passar essa frase para a voz passiva. E the book está no singular. Lembre-se disso, né? Que nós vamos transformar the book no sujeito da frase. Aqui ele está sofrendo a ação de ser lido. Quem leu? Ela. Ela é o sujeito. She is reading the book. Ela está lendo o livro. Vamos transformar o livro em sujeito. The book is being read by her. Então aqui, ó, o livro está sendo lido por ela. Mas vejam que aqui o verbo read ele está igual ao infinitivo, ou seja, a forma básica dele. O verbo read ele não muda, gente. Ele é igual tanto no passado simples, quanto no passado particípio, quanto na forma infinitiva. Ah, mas aqui está com ing no final, porque essa frase está no present continuous. Ok? E eu transformei ele para o passado particípio, porque eu tenho que montar essa frase na voz passiva. Certo? Se caso, ao invés de book, fosse books no plural, eu teria que mudar isso aqui, ó. Eu teria que tirar o is e colocar are. The books are being read by her. Mas como está no singular, the books is being read by her. Certo? E no nosso último exemplo aqui, nós temos uma frase também diferente das anteriores. They will paint the house. Ele pintará a casa. Ou seja, é uma frase no futuro. Futuro com will. Certo? Ele pintará a casa. Quem está no nono ano também já deve ter visto esse assunto, né? Futuro com will e going to. A diferença entre eles dois. E aqui, ó, nessa frase, como ela está no futuro, eu preciso colocar ela na voz passiva. Então, eu preciso pegar esse verbo, colocar ele no passado particípio e transformar. Aqui quem está sofrendo a ação é a casa. Ó. Eles pintarão a casa. Quem está sofrendo a ação de ser pintada? A casa. Quem está realizando a ação de pintar? Eles, no plural. A casa está no singular. Então, na voz passiva, ela tem que permanecer no singular. Então, como é que vai ficar a frase? The house will be painted by them. Vejam que aqui o verbo paint, que está na forma do infinitivo, né? Sem o to. Aqui ele vai para o passado. Percebam que tem ed no final dele. Por quê? Porque ele é um verbo regular. E verbos regulares, novamente, eles não mudam do passado simples para o passado particípio. Eles são iguais. Ok? Então, ó, o objeto da frase vai virar sujeito. Quando eu passo da voz ativa para a voz passiva, quem sofre a ação, que é o objeto da frase, aqui no caso, the prize, the cooks, the package, the book, the house, todos eles são objetos dessas frases aqui, porque eles sofrem a ação. Aqui na voz passiva eles vão virar sujeito da ação. Ok? Usamos o verbo be mais o passado particípio, como vocês estão vendo aqui. Ó, o verbo be no passado e o passado particípio do verbo principal. Por que aqui eu tenho que usar o verbo be no passado? Porque aqui o tempo verbal dessa frase é passado. Aqui é a mesma coisa, passado. Aqui também. Agora aqui já muda. Aqui está no present continuous. Eu tenho que manter o tempo verbal da frase. Professor, vou então escrever no present continuous. Isso. Vai manter aqui, ó. Is being. Está sendo lido. Entendeu? Aqui, ó. Ela
está lendo o livro. Então aqui o livro está sendo lido por ela, ok? E aqui também, se está no futuro, eu tenho que preservar aqui no futuro. Lembrando que o agente, que é quem fez a ação, aparece depois do by. Tá vendo aqui, ó? Then, by her, by the postman, by then, by Tom. Ou seja, quem era sujeito aqui na voz ativa, aqui virou o agente, né? E é colocado depois do by, que significa pelo, ou pela, ou por. Ok? Então, na voz passiva, o que importa é o que acontece, não quem faz, né? E lembrando, verbos irregulares, eles mudam, ó. O verbo original, o verbo no infinitivo é write. No passado particípio, ele vai virar writing. O verbo no infinitivo, aqui é o verbo escrever. Esqueci de mencionar. Então, aqui ele vai virar escrito. Eat, o verbo comer, no infinitivo. E aqui, eaten, que é passado particípio, comido. Aqui temos o verbo go, que é ir. Passado particípio, gone, ido. Aqui temos o verbo see, que é ver. Passado particípio, seen, visto. Ok? Regras importantes do passive voice. Então é bom ficar atento a essas regras aqui, ó. Regra número 1. O objeto da ação vira o sujeito, como nós já mostramos, né? Então aqui um exemplo. Maria gave a gift to John. Maria deu um presente para o John. Aqui está no passado. Então, respeitando, né, o tempo verbal. A gift was given to John by Maria. Então, aqui Maria deu o presente para o John. E aqui vai ser um presente foi dado para o John por Maria. Regra número 2. Usamos o verbo be no tempo da frase ativa, como eu mencionei aqui, né? Então você tem que respeitar se está no presente, se está no passado aqui vai ter que estar no passado. Aqui está no presente, ó. No present continuous, ó. They are watching a movie. Eles estão assistindo um filme. Na voz passiva, a movie is being watched by them. Um filme está sendo assistido por eles. Ok? A terceira regra, o verbo principal vai para o past participle, né? Então aqui está no passado simples, the chef cooked the dinner. Na voz passiva, the dinner was cooked by the chef. Professor, mas não mudou nada aqui, ó. Por quê? Olha o final do verbo, termina em ed. Isso significa que é um verbo regular. Então, o passado simples e o passado particípio dele são iguais. Ok? Não esqueça, passive voice foca em quem recebe a ação. O agente é quem faz e pode ser omitido. E ele sempre aparece depois do by. Quando usamos a passive voice? Quando o foco está no objeto, ou seja, em quem sofre a ação. Quando não sabemos quem fez a ação. Ok? Em notícias e textos formais, né, é bastante comum encontrarmos frases na voz passiva. Em leis, regras e documentos oficiais. E aqui, dica de ouro, se não for importante dizer quem fez, pode omitir o by mais o agente. Exemplo, the homework was done. O dever de casa foi feito. Por quem? Não se sabe ou não foi importante dizer quem, só foi importante mencionar que o dever de casa foi feito. Então, o dever de casa ele sofreu a ação de ser feito. Por isso, está na voz passiva. É só lembrar, a voz passiva sofre a ação. Voz ativa realiza a ação. O foco, né? O foco é em quem sofre a ação e voz ativa é em quem realiza a ação.
Passo a passo para formar as frases na voz passiva. Bom, aqui ó, primeiro você pega a frase na voz ativa, né? E vai identificar o sujeito, quem fez a ação. E vai identificar o verbo também, né? Então aqui exemplo, Tom paints the house. Então, ó, o sujeito aqui tem rosa. Quem é o sujeito? Tom. O verbo aqui em azul, quem é o verbo? Paints. Então aqui está uma frase no simple present. Então, vamos ter que fazer o quê? Colocar o verbo to be respeitando o tempo verbal da frase original. E a escolha do verbo to be na mesma forma verbal da frase ativa, né? Exatamente o que eu acabei de dizer. Se aqui a voz ativa ela está no presente, a voz passiva também tem que estar no presente. Se está no passado, na voz passiva também tem que estar no passado. Se está no futuro, na voz passiva também tem que estar no futuro. Ou com will ou com going to. Certo? Se está no present perfect, na voz passiva também tem que estar no present perfect. Exemplo, ó. Aqui o exemplo. Tom paints the house, né? Então, paint é um verbo regular. Então, significa que ele no passado simples é igual ao passado particípio, que é só acrescentar ed no final. Então fica the house is painted by the Tom. Mas aqui o exemplo não colocou quem fez, né? Só colocou the house is painted. A casa foi pintada. Pronto. Ok? Use o verbo principal no particípio passado, né? E veja que, como eu mencionei, né? Paint é um verbo regular. O passado particípio dele é igual ao passado simples. Só acrescentar ed no final. E opcional, você acrescenta o agente, né? Se quiser dizer quem fez a ação. By Tom. The house is painted by Tom. Pronto. Transformei a frase da voz ativa para voz passiva. Certo? Em todos os slides eu procuro colocar também esse lembrete, ó. A voz passiva, o foco é na ação, não em quem fez, e não em quem faz a ação. Eu procuro repetir isso para que vocês entendam por que existe a voz passiva, né? E como utilizá-la e onde empregá-la. Então, o verbo to be na mesma forma verbal da frase original. O verbo no passado particípio sempre, o verbo principal, e by antes do agente, né? Então, olha a transformação aqui, ó. Voz ativa, Tom paints the house. Passo 1. O sujeito da frase vai para o final da frase, né? Aqui, ó, o Tom foi aqui para o final. Então, the house, que é quem sofre a ação, aparece primeiro. Verbo to be, no tempo aqui verbal, né, que está no presente, então o verbo to be tem que estar no presente. Como eu estou falando de um objeto, terceira pessoa do singular, uso o is. Verbo principal no passado particípio. E por último, quem realizou a ação. Então a passive voice mostra o que acontece, não quem faz. Exemplos do dia a dia. Onde podemos encontrar? Em notícias. Aqui, ó. The new bridge was opened last week. A nova ponte foi aberta na semana passada. Em avisos. The door must be closed. Né? A porta deve ser fechada. Aqui ele misturou inglês com português. Em placas, né, de avisos. No phones are allowed in class. Não são permitidos celulares na sala. Em manuais, né? The machine should be turned off before cleaning. A máquina deve ser desligada antes da limpeza. Em regras, homework must be submitted on Monday. O dever de casa deve ser entregue na segunda-feira.
e informações no geral, né? The exhibition will be open from 9 a.m. to 5 p.m. A exposição estará aberta das 9 às 17. Por que usamos? Quando o foco está na ação, não em quem faz a ação. Para textos mais formais e objetivos, ou seja, ele dá uma objetividade às informações, né? Para deixar a informação clara e profissional. Então, resumindo, Passive Voice ajuda a falar de ações de forma clara, objetiva e profissional. A estrutura é essa: o sujeito, que é quem recebe a ação, o verbo to be, no tempo correto, o verbo principal no passado particípio e o agente, que é opcional. Exemplo: The report was written by the teacher. Né? O relatório foi escrito pelo professor. Dica de ouro: quando não for importante dizer quem fez, podemos omitir. Mistakes were made. Erros foram cometidos. E aqui não se falou de quem. Resumo. O que aprendemos hoje, né? O que é a voz passiva, que é usada quando o foco está na ação e não em quem faz. Quando usar, em situações formais, notícias, avisos, regras, manuais e outras. A estrutura básica, que é o sujeito, quem recebe a ação, o verbo to be, no tempo certo, o verbo principal no passado particípio e, opcionalmente, você coloca o agente, né? E os verbos, usamos o verbo to be de acordo com o tempo, né? Se for presente, is ou are. For passado, was ou were. Futuro, will be, ou is ou are going to be. Ok? Então aqui temos alguns exemplos. The homework was finished by the students. O dever de casa foi terminado pelos estudantes, né? Seguindo aqui em azul o verbo to be, né? Aqui no passado. E aqui era para ele ter colocado em lilás, né? O verbo no passado particípio. The doors are closed at night. As portas são fechadas à noite. Veja que aqui está no plural, então tem que usar o are. Many letters were written last year. Muitas cartas foram escritas no último ano. Percebam que aqui está no plural e está no passado, então tem que usar o were. Aqui eu uso o are porque está no presente. The rules must be followed by everyone. As regras devem ser seguidas por todos, né? Então aqui, uso no dia a dia, notícias e reportagens. The report was published today. A reportagem foi publicada hoje. Avisos e placas. This area is monitored. Esta área é monitorada. Manuais e instruções. The battery must be charged before use. A bateria deve ser carregada antes do uso. Dicas de ouro. Sempre identifique o sujeito que recebe a ação. Escolha o verbo to be no tempo correto. Não esqueça do particípio passado no verbo principal. É só isso. Ok? Então aí, para aprender é praticar, certo? Ir praticando, reveja esse vídeo algumas vezes, anote enquanto está assistindo o vídeo. É importante que vocês anotem, porque se não anotarem, vocês vão esquecer facilmente o que aprenderam e vão perder tempo, né? E você anotando, você consegue, por exemplo, em algum momento no qual você precisa lembrar de alguma coisa, é só ir na sua anotação e rapidinho você sana essa dúvida. Não precisa vir assistir o vídeo de novo e procurar na minutagem em qual ponto falou sobre aquilo que você tem dúvida. Então procure sempre anotar. É isso e bons estudos.